falar com ti e que os nossos sentimentos possam ficar alegres com você, conosco, todos os dias, trazendo paz e luz. Que você possa nos ensinar o caminho certo e nos abençoar. Nós aqui agradecemos pela sua presença na nossa vida todos os dias, com o teu amor, com tua paz e com tua fé. Que você nunca deixe-nos aqui, nos ajudai-nos quando precisarmos. Que assim seja. Obrigado, Sim, Maria sim. Clara. Assim seja, Senhor. Maria Clara agora fazendo oração com 7 anos de idade. Olha, ela é a pessoa mais feliz para fazer oração, porque ninguém fica com essa carinha não, viu? 8 anos ela falou, eu errei, você acredita? Eu pensei que ela tivesse 7, ela tem 8. Difícil, até eu contar 8 demorou demais. Quando chegar na idade adulta, vai ficar feliz de errarem a idade para mais nova. Eu não tô te entendendo isso não, Amanda. Você sabe que você faltou com caridade comigo, né? Poxa. Deus te proteja. Então vamos aqui, nós paramos na questão 137 do Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre encarnação, vocês lembram, não? Então a questão 137, a pergunta é: um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Aí ele está pedindo para ver em O Livro dos Médiuns, no capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Lá ele vai explicar que algumas vezes o indivíduo tem a mediunidade de se projetar em outro lugar. O perispírito dele deixa o corpo material e ele se materializa em outro local. E também da transfiguração. Não é que esse espírito se dividiu, é que o corpo está num lugar, o perispírito de uma forma diferente está em outro lugar, mas apenas um espírito para cada corpo, não é mesmo? E aí as pessoas de má língua podem estar pensando, não, mas o Thales é gordo, cabe uns 2 lá dentro. Deus está perdendo espaço, mas não é não, tá? Só um. Entendeu? Porque se fosse assim, ia caber só meio na Maria Clara, né? O tamanhozinho dela ia ter meio espírito só. Cadeirinho. Isso aí o Kardec faz uma pergunta dessa, porque para não gerar misticismo, né? Para as pessoas não acharem que isso pode acontecer. Por exemplo, nós temos o caso de Santo Agostinho, de outros santos, que eles foram vistos e considerados santos porque apareceram em outros lugares. Então foi demonstrado, por exemplo, que o Santo Agostinho estava num lugar e no outro lugar, na mesma hora, ele apareceu nesse outro lugar. Isso naquela época, né, gente? 300 e pouco depois de Cristo. E aí eles considerando isso como uma verdade, marcado o tempo, com testemunha, consideraram que ele era santo por causa dessa capacidade. Então, é o perispírito dele que se projetou em outro lugar, tá? Thales, Oi. nesse caso, ele necessariamente tem que estar inconsciente ou ele pode ter consciência plena nas duas situações? Ele pode ter consciência plena nas duas situações. Quando o indivíduo está nesse estado, a capacidade de raciocínio e percepção é muito rápida. Ele pode mandar as informações diferentes para o perispírito e para o corpo. Interessantemente que ele estava dando uma palestra quando isso aconteceu. O Santo Agostinho num lugar e falou em outro lugar. Então é possível. A velocidade de pensamento, a interpretação dos processos é muito rápida quando o indivíduo está fora do corpo.
quando ele entra num estado assim, um pouco fora do corpo, já um pouco desligado do corpo, é tudo muito rápido. A visão é muito clara, os pensamentos são muito rápidos, sabe? Ok? Ok. Tá. Alguém aqui quer participar, eu tenho que aceitar. Seja bem-vinda, Daiane. Você e as suas crianças. Por Daiane que que você não está aparecendo hoje? é porque eu estou no tablet. Aí quando eu coloco no tablet, agora a Maria Tereza ligou. Olha para você ver como é que eu estou bem acompanhado. Ó, bem acompanhado, né? Aí agora você está Muito. vendo, não é só um não, né? Tô até com essa menina aqui que chegou do balé. Vocês acreditam que o estudo de quinta-feira vai começar às 7h30, porque ela sai do balé às 7, para ela poder participar? Uma criança de 8 anos. Ô mundo, viu? Fazer o quê? Né? Priminho. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos, ou seja, os espíritos não estão preocupados. Começai por vos entenderdes mutuamente. Daí a importância de palavras e dos conceitos associados às palavras. Conceito é melhor que definição. Definir significa delimitar precisamente. Só as ciências exatas conseguem definir claramente as coisas. As outras ciências, elas conceituam, elas dão características gerais para as pessoas, tá? Então, um exemplo. No ano de 1890, aconteceu o primeiro congresso de anatomia na Basileia, na Suíça. Por que o primeiro congresso de anatomia? São 6.000 estruturas no corpo humano, 6.001 estruturas denominadas no corpo humano. Não são 6.001 nomes, porque boa parte é simétrica, então é pouco mais de 3.000 nomes, por exemplo. A não ser que você use o lado direito e o lado esquerdo para falar das coisas. Por que teve que fazer esse congresso? O homem é muito vaidoso, né? Então o indivíduo descobria um nervo no antebraço lá na Inglaterra. Ele é o nervo John. Aí o indivíduo descobriu o mesmo nervo lá na França, era o nervo Pierre, mas era o mesmo nervo. O indivíduo descobria o mesmo nervo no Brasil, e aí ia ser o quê? O Zé da Silva, né? Nervo Zé da Silva. Descobria em Portugal. Em Portugal não tem jeito de descobrir. Aí olha só, essas coisas, cada indivíduo descobria a mesma estrutura e botava o nome dele, chamados epônimos. E aí foram 60.000 epônimos. Aí pararam com aquilo e começaram a falar, olha, o nome vai ser dado de acordo com as características. Primeiro, definimos o esqueleto e damos nomes aos ossos. Segundo, damos o nome dos músculos pela posição ou pelo formato, ou pelo local, ou pela característica própria. Então você tem, por exemplo, um músculo chamado latíssimo dorsi, que do latim foi traduzido erradamente, chama grande dorsal, aqui no português, foi um erro. Latíssimo significa vasto. Então o nome dele seria vasto dorsal. Por que ele chama vasto dorsal? Característica dele, grande, largo. É aquele músculo do remador. Dorsal porque está no dorso. Latíssimo dorsi. Vamos pegar o músculo pronador redondo. Se a palavra redondo existe é porque tem um quadrado. Então, pronador, que ele faz o movimento de pronar a mão. Redondo. Porque pronação é uma coisa da mão. Redondo, porque ele tem a característica circular, enquanto existe um outro pronador chamado pronador quadrado. Você vai falar assim, bíceps brachii. Por que é bíceps brachii? O bíceps do braço. Logo, se falou do braço, é porque existe em outro lugar, existe o bíceps da coxa. Então, aí que aconteceu? Os anatomistas se organizaram para dar o nome correto às coisas. Aí vieram os físicos quânticos e chutaram o balde. Acharam umas partículas exóticas, umas partículas do universo. Aí eles foram resolver botar o nome de charm, strange, ou seja, charmoso e estranho,
up e down, ou seja, acima e abaixo, top e bottom, ou seja, acima e abaixo do outro jeito. Ou seja, bacalharam tudo. E o pior, você não sabe, tem características de partículas quânticas que eles deram o nome de cor. Tem a verde, a amarela, a roxa, e outra de sabor. A doce, tudo bem, eles avacalharam, mas tudo bem. De qualquer forma, o que eu quero falar em relação a isso? O que acontece aqui é que a gente precisa se organizar em relação a nome. Então, alma significa o quê? Kardec, lá no começo, falou: alma, espírito encarnado. Ótimo. Lá no começo do livro, ele vai falar assim: olha, tem vários conceitos de alma. Tem a alma, que é considerado o princípio da vida material. Ele chamou de princípio vital. Aí ele dá o exemplo. Disse da alma como uma característica própria. Um violão que não toca mais está sem alma, ou seja, está sem sua característica própria, sem a sua substância, sem a sua essência. Por que isso é importante? Porque o que sobrevive ao corpo é a alma, é o espírito. E isso muda toda a nossa concepção de vida. Por quê? Porque a vida continua. E quem continua o corpo? Não, o corpo a gente vê que vai ser enterrado. Vai ficar fedidinho. Igual a Maria Clara quando não toma banho. Já a alma vai feder ou não de acordo com as virtudes dela. Lembra que São Cupertino falava para o indivíduo assim: vai tomar banho, mas ele falava: mas padre Cupertino, eu já tomei banho, você está fedendo. Era a alma do indivíduo. Ele sentia o cheiro do perispírito do indivíduo. Aí nós vamos ver lá nos livros do André Luiz, inclusive no livro Libertação, eles vão visitar umas pessoas e eles sentem o cheiro de carne putrefada de um dos espíritos que estão lá desencarnados. Porque aí o André Luiz educadamente fala que chegou a sentir náuseas, né? Por causa do mau cheiro. Na verdade, o nosso espírito, ele emite vibrações. E o olfato também tem a ver com as substâncias emitidas, com as vibrações, assim como a visão, a audição. Então, o espírito superior, ele normalmente traz perfume, visão maravilhosa e uma música característica. Tem médiums nas reuniões mediúnicas que ele reconhece o espírito que está manifestando pela música que ele ouve. Então, nós carregamos conosco vibrações que, quanto mais sublimadas, mais belas tudo. A visão que se tem desse espírito, a audição, o olfato. Quando eu tive a oportunidade de visitar o Chico, a gente entrava na casa dele, né, na casa da prece, e aí nós sentíamos cheiros a gente sabia que era de flor, não dava para saber qual, mas era um cheiro maravilhoso. Quase todos sentiam, assim como quase todos choravam. Eu só vi um indivíduo que não estava chorando, que ele devia estar assim absorto, longe das vibrações boas. Eu acho que eu não senti o cheiro também não. O resto, todo mundo chorando, aquele cheiro maravilhoso, aquela visão, casinha simples, um jardinzinho simples. A gente tinha a impressão ali que estava vendo a própria luz se materializar. Então, essa questão de nos organizarmos em termos de palavras, para o Kardec foi importante, porque a doutrina espírita precisava ter o caráter de ciência. Senão, se for opinião geral, complica. Por exemplo, a doutrina espírita, com caráter de ciência, com toda a seriedade que o Kardec colocou nela, nós estamos cheios de centros espíritas em que os presidentes, as pessoas responsáveis, colocam as opiniões delas, porque não querem ler, ou não interpretam direito, ou têm lá o desejo de que as suas opiniões sejam mais importantes do que Allan Kardec. Então, Kardec era muito preocupado com essa questão de palavras. Algum comentário, algum exemplo? Alguém já participou de um centro espírita em que o coordenador ou o presidente da casa ou o diretor da casa colocava as verdades dele, não as verdades da doutrina espírita, e ainda chamava de centro espírita? Ninguém, né? Pode falar, Michele. Desde que a gente consiga te ouvir, vai ser ótimo. Pior que não tá dando nem para ler os lábios, Michele, porque você tá com a câmera desligada.
Ninguém vai falar. Michelle, a gente não consegue te ouvir. Ela Você mandou quer no chat, Thales, ela mandou no lê chat para nós. que vai entrar pelo celular. Ah, tá. Então tá bom. Quando você voltar, você chama de novo e aí a gente te ouve, tá bom? Alguém mais algum comentário? Dona Ângela, conheceu algum centro em que as coisas eram mudadas pela opinião de indivíduos? Você sabe que sim, né? Não, mas eu não sei de nada, perguntei para a senhora. Sim, e não só aqui, como lá em São Paulo também. Tem vários centros. Eu já vi, eu não participei, não presenciei, mas minha tia, que era espírita, presenciou uma discussão no meio da sessão por cargos dentro do centro. Então, você faz ideia. Em Uberlândia, do ladinho de Uberaba, teve uma ameaça de morte, você acredita? Por questão de presidente da Casa Espírita. Um indivíduo que era presidente queria se reeleger, aí um jovem lá queria também ser presidente da casa, foi ameaçado de morte. Esse jovem teve que sair da Casa Espírita porque foi ameaçado, porque o indivíduo que era presidente era uma pessoa um pouco assim mais dura, né? Ele foi criado na fazenda e aí ele não aceitava competição. Aconteceu isso dentro de um centro espírita. Vocês imaginam que situação? O Kardec, quando ele se preocupa em falar da alma, a preocupação que vem por trás é muito grande. A preocupação de vamos deixar tudo certinho para que as pessoas possam se entender, vamos dar um caráter científico aos conceitos espíritas. A importância disso é muito grande. Hoje nós sabemos, para nós espíritas, a alma é o espírito encarnado. O espírito, a alma desencarnou, vira espírito. Encarna como criança, fica boba. Quanto maior a bochecha, maior a bobagem. Eu tô aqui enchendo o saco da minha priminha, né, gente? Vocês sabem. É com carinho. E ela é tão boazinha que ela nem responde. Nem beliscão ela me deu. Eu tô dando ideia. Algum comentário disso, não, né? Oi. Eu não entendi muito desse assunto. É porque assim, você concorda que você não é só esse corpo? Que você tem uma alma? Então, o Kardec quis saber e conceituar corretamente o que era a alma. Ele falou que a alma é tudo aquilo que é imaterial que está no corpo. Quando essa alma ela é chamada alma, é quando o espírito está habitando esse corpo. Quando você desencarnar, esse corpo vai ficar e vai ficar a alma. Aí ela passa a ter o nome de espírito. Então, a alma sem o corpo recebe o nome de espírito, que é a mesma coisa, que é essa parte espiritual do corpo. Então, para nós, a realidade aqui é matéria densa. Esse é o corpo. Mas a gente não é esse corpo, porque a gente é imortal. Um espírito, por exemplo, tentar beliscar, tapa na orelha, eu não consigo pegá-lo. Ele está aqui. Tá vendo? Brincadeira. Mas ele está aqui. Se eu passar a mão, vai atravessá-lo. Então ele está numa outra dimensão. As moléculas, os átomos que formam o corpo dele, eles vibram mais rápido e estão mais distantes um do outro. Eu não consigo ver, meus órgãos não me permitem vê-lo. Mas ele está aqui. Então ele, não tendo corpo material, ele é um espírito. Se ele reencarnar, esse mesmo espírito, essa parte dele, não do corpo, chama alma. Aí o Kardec deu o nome certinho para que a gente não se confunda. Porque, por exemplo, tem gente, pessoas que acham que a alma é a essência de alguma coisa. Por exemplo, geladeira é quente ou fria? Aí responde. Geladeira fria. O que é a essência dela? É esfriar, não é? Se ela parar de esfriar, ela perde a alma. Então, para algumas pessoas, a essência de alguma coisa chama alma. Mas para nós, não. Para nós é outra coisa. Então, as pessoas dão para a mesma palavra significados diferentes. Entende isso? Então, por exemplo, isso aí alguns chamam de anfibologia. Mais de um significado para a mesma palavra. Entende? É que a alma tem vários significados. Uma vez eu pesquisei, a palavra cachaça tem 51 significados diferentes.
muito, né? Com uma única palavra. Aí o Kardec trabalha para que a gente consiga se expressar bem, para a gente poder se comunicar bem. Entendeu? Melhorou? Obrigado. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Centelha anímica é mente, é uma centelha da mente emanada do todo. Por que isso, né? Não há contradição, respondem os espíritos. Tudo depende das acepções das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa, é que eles já dão a resposta, né? Se cada coisa tivesse uma palavra diferente, nós nos entenderíamos bem. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção, se pode com acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Esse item 1 aqui, ver na introdução a explicação sobre a alma, parágrafo 2º. Lá no começo ele já fala sobre a alma. O que é a alma? Ele dá 5 conceitos diferentes para a alma e opta por essa que os espíritos falaram, certo? O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim cada uma das funções do corpo? Mas nesse caso, podia a barriga, podia ter uma alma, né? Que aí a gente exorciza, tira o espírito e aí fica desbarrigado. Entendeu? Mas aí deve ser alguma coisa meio doida, vamos ver aqui. Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. E se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Naquela época era difícil compreender movimento muscular. A teoria de Huxley sobre a contração muscular data de 1958. Nós estamos falando de 1857, né? Naquela época não se tinha ideia porque que os músculos contraíam, ninguém sabia direito. Essa teoria da contração muscular, considerando a quitina e miosina, ela é teoria ainda, não é uma coisa que a gente conhece bem. Ela não explica todos os fenômenos musculares, a maravilhosa coordenação motora de uma bailarina, de um atleta de alto nível. Então, para eles era difícil entender. Eles achavam que cada músculo podia ter uma alma. Eles nem conheciam todos os músculos aí. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, assim como a gente ignorante também desencarna, graças a Deus, não é mesmo? Aí elas chegam lá, nossa, desencarnou, virou sábio. Não, continua ignorante do mesmo jeito, vai ter que estudar. Nós sabemos que tem casos em que é necessário que haja curso de alfabetização no plano espiritual.
As pessoas mais antigas, ainda muito ligadas à matéria, elas analfabetas desencarnavam. Elas não se alfabetizavam, era necessário curso de alfabetização. A gente desencarna, a diferença do que nós somos é que as nossas torpezas e as nossas virtudes vão aparecer. As torpezas como escuridão e alterações da forma do perispírito, e as virtudes como luz e também uma alteração da forma, mas mais bonita. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Aqui é para quem estudou o ensino médio ou o pessoal mais ligado à área da saúde, esse fluido vital é a corrente elétrica que passa pelo corpo. Aí ele vai dar outros nomes, assim, variações do fluido vital. Fluido elétrico animalizado, fluido magnético, que na verdade é a transmissão do impulso nervoso, impulso neural, que nós estudamos em detalhes. Naquela época não se tinha ideia de nada disso. Então eles achavam que um fluido é tudo que não é sólido, aquilo que é capaz de escorrer, escorria dentro do músculo, de certa forma tem razão, só não sabia como, para gerar contração. Existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Não é bem isso. O Kardec entendeu muito bem, mas assim, se considerar eletricidade, de fato, o cérebro, o coração e os músculos vão ter fluido vital em maior quantidade. Não tem nenhum órgão que tem tanta eletricidade, o eletromagnetismo contra o cérebro. Então ele tem razão. Do coração, então ele tem razão. Mas essa questão varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa tem um problema cardíaco e o sistema de condução do coração não está muito bom, então um músculo qualquer nele, se ele for um atleta, vai ter mais fluido vital do que o coração dele. Mas aí ele só não entrou em detalhes, tá? Por exemplo, o baço, ele não se movimenta. Significa que ele não tem a grande quantidade de fluido vital, porque ele é responsável também pela renovação do sangue. O baço é um órgão que renova o sangue, que faz a hemocaterese. Ele destrói as hemácias, preservando o grupo M das hemoglobinas, que é uma estrutura difícil de ser feita no organismo, que é levado até a medula óssea vermelha para produzir mais hemácia. Se se retira o baço, o fígado vai assumir essa função de hemocaterese. Nesse ponto ele vai ser sobrecarregado. Mas durante o processo embriológico, a produção do sangue varia. Inicialmente ele é produzido lá no saco vitelínico, uma estrutura que vai desaparecer em nós humanos. Depois ele vai ser produzido no fígado e depois, finalmente, na medula óssea. Mas é uma situação que, na época, Kardec fez tudo que ele podia com altíssima inteligência para entender esses processos. Bem, na verdade, que nem hoje a gente entende direito, né? Eu acho que isso que eu falei, não sei nem porque que eu falei, a maioria passou batido. Ou seja, eu acabei de não me comunicar com vocês falando muitas palavras, né? Me desculpe. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Talvez não adiante nada, mas pode. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Ninguém quer falar nada da alma, nem do princípio vital, nem dos órgãos. Nem da embriologia, nem da anatomia, nem da fisiologia. Tarso. Oi, fala aí, Thiago. O que é o fluido vital? Fluido vital é uma energia semimaterial que a gente absorve quando a gente encarna e que dá condições de que o espírito haja sobre a matéria através do perispírito, de forma que o pensamento do espírito chegue até os órgãos para que ele cumpra a vontade do espírito. Isso é o conceito do Kardec. Hoje, o conceito é a informação eletroquímica passada entre os neurônios, entre os nervos, entre os neurônios e os músculos, que faz esse papel do que foi chamado fluido vital.
Lembra como é que ocorre isso? A entrada de sódio, saída de potássio, depois a bomba de sódio e potássio, reverte a polaridade, a transmissão do impulso neural, lembrou? Você ainda não viu isso? Eu provavelmente já vi isso, mas não vi bem. Provavelmente você já viu só, né? Sim. Thales, e é a mesma coisa que ectoplasma, é isso? Não. O ectoplasma, ele é uma emissão energética característica da síntese proteica. Você não está gostando muito de genética, mas provavelmente você deve ter começado a ver isso no segundo mês do curso de genética de biologia molecular, em que lá o DNA forma RNA, o RNA forma proteína no citoplasma, lembra? Ou no retículo endoplasmático rugoso. A Sim. produção de proteína, chamada síntese proteica, ela gera uma emissão energética, e essa emissão energética é o ectoplasma. É claro que ela só existe porque tem um fluido vital. O indivíduo que não tem fluido vital não tem como emitir isso, porque ele está morto. O indivíduo que tem pouco fluido vital emite menos ectoplasma. Mas essa relação não é bem assim. Mas é o que eu posso falar agora para a gente não entrar muito em detalhes. Ô, Thales, vou fazer uma pergunta que geralmente eu não faço, eu não sei nem se é certo eu ficar fazendo, mas tem algum estudo científico que comprova o ectoplasma, ou a existência dele? Tem, e você fez a pergunta correta. O ectoplasma ele foi estudado por vários cientistas, inclusive por um indivíduo que não ganhou o prêmio Nobel por ter se tornado espírita, chamado William Crookes, um ser inglês que inventou a ampola de Crookes. A ampola de Crookes é aquela ampola que o J.J. Thomson usou para descobrir o elétron em 1897 ou 1898. Então, quem deveria ter ganho era o senhor William Crookes, junto com o Thomson. Mas ele já tinha se transformado e já estava estudando o espiritismo, então não foi dado a ele o prêmio Nobel por causa dele ter se misturado a coisas místicas. Ele era cético, uma mulher chegou para ele e falou: olha, eu vejo espírito, converso com espírito, e eu gostaria que o senhor me estudasse, porque o senhor é um cientista famoso. Ele falou: mas eu não acredito nisso. Ela falou: nem eu. Aí, no que ele começou a estudar essa mulher, ele também estudou ectoplasma. Depois, na Inglaterra, na Itália, Ernesto Bosano, que chegou a vir para o Brasil no início do século passado, estudou ectoplasma, foi fotografado ectoplasma. Estudos com o Chico Xavier, o ectoplasma saindo das narinas, dos poros, das orelhas, da boca do médium foi fotografado, inclusive com testemunhas. Então, a questão é que a ciência oficial não aceita, mas a existência do ectoplasma foi fotografada e filmada já. Entendi. Eu já vi algum. Eu lembro de ter visto. Eu não sei nem se era estudo, mas mostrava um. Era um cadáver que, logo após ele morrer, colocaram em cima de uma balança. Aí ele perdeu peso, mas justificaram isso daí como perda de gases no ectoplasma. Já viu alguma coisa sobre isso? Sim, eu já vi. Realmente eles justificaram como uma perda de gás. Na verdade, é produzido gás pelo efeito das bactérias putrefando o cadáver. De fato existe. E esse gás ele é liberado pelo indivíduo. E não tem como, dessa maneira, provar o ectoplasma, porque ele sendo semimaterial de origem energética, ele não tem peso. A comprovação ela foi visual, por testemunho e por fotos, de uma massa esbranquiçada saindo dos poros do médium. Se você colocar na internet, você vai ver isso. Também não houve uma médium que foi pesada antes dela participar do experimento e depois, e deu diferença no peso dela? Aí sim, isso de fato aconteceu. Foi até uma médium que trabalhou com o Chico. O que acontece é que ela perde muita energia queimada, muita massa, muito glicogênio, muita glicose, muita gordura nesse processo de emissão ectoplasma. Que a produção proteica é muito alta, o indivíduo perde massa de fato. Mas não é uma coisa que a gente pode garantir. Por exemplo, por que eu falo que a gente não pode garantir? O goleiro chamado, eu acho que era Maier, um goleiro alemão da década de 70, quando ele
jogava no inverno, estava nevando, ele ficava fazendo exercício o tempo todo para se manter aquecido. Ele chegava a perder de 6 a 7 quilos por jogo de água. Então, no momento que você passa algum tempo, com algum esforço, mesmo que seja de concentração, o indivíduo sua. Existe uma sudorese que é verificável, existe uma sudorese que não é verificável, uma sudorese basal, né, que o indivíduo parece que não soa, quando chega no final do dia ele está meio molhado e está até com emissão de sebo pelas glândulas sebáceas, aí não é suor, mas ele nem percebe. Então, depois que ele tomar banho, retirar isso, vai perder um pouco de massa, principalmente numa balança que permite uma calibração boa. Então, também não podemos garantir que isso é uma evidência científica. A perda de peso não dá para garantir como uma evidência científica de um processo mediúnico. Mas, para quem gosta, nós temos, inclusive, publicações científicas em revistas de grande porte, como a PLOS ONE, que é a 5ª revista mais lida do mundo, a revista interdisciplinar mais lida do mundo. É uma das mais respeitadas por sua seriedade. Pesquisadores brasileiros estudaram, através de tomografia computadorizada, o cérebro do indivíduo quando estava em estado mediúnico e quando ele não estava em estado mediúnico, ocorrendo alterações nas ondas cerebrais, não característica de nenhuma outra atividade que ele fizesse e diferente da esquizofrenia. Então, esse estudo mostrou que o indivíduo médio não é um esquizofrênico, então a onda cerebral do esquizofrênico é diferente da onda cerebral do indivíduo que está fazendo a mediunidade, e a onda cerebral, quando o indivíduo está trabalhando em mediunidade, ela não é idêntica a nenhuma outra conhecida das atividades cerebrais. É uma revista extremamente respeitada e esse trabalho foi publicado por colegas do Brasil, inclusive 2 de Goiânia. Mas a ciência não aceita muito bem essas coisas, não. A ciência que eu falo, assim, a ciência oficial, você falar com um cientista, por exemplo, um físico, um matemático, um patologista, um anatomista, que for ateu, ele não aceita isso. O fato de ele não aceitar não significa que ele esteja correto. Significa que ele se apega a evidências materiais e ele vai desconfiar da metodologia, ele vai desconfiar da veracidade. Nós não temos, por exemplo, uma associação científica, por exemplo. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Matemática e da Associação Americana de Psicologia. Sou afiliado a essas associações. O que são essas associações? São associações reconhecidas como sendo científicas. Então, o fato de eu fazer parte do Centro Espírita ou da Federação Espírita Brasileira não é uma associação reconhecida como científica. Diferente, ela não vai ser chamada para dar opinião sobre questões científicas. Ela não vai dar respaldo para um profissional espírita, porque ele nem existe. Então, a questão é outra, assim, existem evidências? Existem. Existem evidências científicas? Existem, tanto de ectoplasma quanto de mediunidade. Existem evidências científicas de reencarnação? Existe. Ela é aceita pela ciência oficial? Não. Também não me preocupo. Acredito e pronto. Não sei se consegui responder para o Tiago e para a dona Ângela isso. Não, para mim ficou bem claro. Para mim também, Thales. Era a resposta que eu estava precisando. Muito obrigado. Por nada. Para adiantar, teve um colega de Goiânia. Ô, Ana Paula, pode falar. Não? Eu estou vendo levantar a mão pelo tablet da Maria. Pode falar aí. Se quiser concluir, Thales, porque vou voltar um pouquinho atrás, pode terminar aí, depois eu falo. Um colega de vocês de Goiânia, o Fred, lembra do Fred? Ali lá do Bezerra de Menezes, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, eu vou deixar de ser espírita, porque conversando com os meus amigos da engenharia, eles falaram que reencarnação não tem comprovação, e se não tem comprovação científica, eu não vou acreditar. Eu vou te mandar os artigos, então eu mandei para eles 5 artigos, eu acho que para você também eu mandei, né, Ana Paula? Em que eles demonstram que existe reencarnação. Lembra disso? Não cheguei a mandar?
Cheguei a mostrar no grupo também, né? São artigos que demonstram que existe a encarnação em revista de impacto alto, de impacto 2, 3, ou seja, revistas muito lidas da área de psicologia. Então, em termos científicos, o indivíduo buscou demonstrar que a única explicação plausível para alguns fenômenos é a reencarnação. Inclusive, uma criança que nunca ouviu um idioma falar outra língua. Uma criança que estava num local onde não tinha nem internet, era uma zona rural do Paquistão. Se não me engano, escreveram, inclusive, um livro relatando comprovações de vidas passadas, não sei quantas, eu não cheguei a ler, eu só vi o comentário. O Herculano Pires escreveu um livro, Nossos Filhos São Espíritos. E nesse livro ele relata vários casos em que as crianças elas demonstram que existe reencarnação. Um dos casos que eu me lembro do livro foi quando os pais ficaram bravos com uma menina que ela chegou perto do mar, né, e eles perderam assim, a atenção e falaram, não chega perto do mar, isso é perigoso, você vai morrer. A criança olhou para ele e falou assim, não morro não, eu já morri a vez passada aqui, mas a gente vive de novo. Tá, assim, chega a ser até meio fantasmagórico uma criança fala isso. Mas é isso. Ana Paula, fica à vontade. Que eu ainda tenho muito arraigado assim a questão do conceito mais antigo do fluido vital. E aí você falou do conceito mais atual. Repete para mim, por favor. O conceito atual não foi o Kardec que mudou, foi uma associação que a gente faz com o que ele sabia na época. Você lembra que uma vez nós falamos sobre a dança das rãs, do Galvani, o anatomista italiano, que sem querer ele deixou numa rã morta, em cima do músculo sartório da rã, um bisturi e uma pinça de cobre de ferro. E quando essas duas estruturas encontraram o músculo, a rã morta, o músculo começou a contrair. E aí começaram a brincar com isso no laboratório. Ele explicou que ela contraía porque existia nessa rã um fluido que fazia com que esse músculo contraísse devido à presença dos metais ferro e cobre, respectivamente do bisturi e da pinça. Isso ficou chamado como dança das rãs. Galvani, então, explica isso como sendo fluido elétrico ou fluido magnético animalizado. Um fluido que não podia ser visto, que estava animalizado. Um fã dele, que depois se tornou inimigo, chamado Faraday, questionou isso depois de um tempo, não obstante ter aceitado inicialmente, mas ele explicou a questão da pilha e da transmissão da eletricidade. E o que acontecia ali era a passagem de uma corrente elétrica mediada pelo músculo. Então acabou com essa teoria do fluido vital e ficou como sendo algo elétrico. Mas até então não se sabia, porque não tinha estrutura microscópica e nem bioquímica suficiente para explicar o que acontecia. Então hoje a teoria é a seguinte: dentro dos axônios e dentro dos músculos existe um sistema em que ocorre a entrada e saída de íons. No caso dos neurônios, principalmente sódio e potássio. No caso dos músculos, cálcio. Vamos pegar o músculo. Quando o músculo, então, é estimulado, cálcio sai de dentro de uma estrutura chamada retículo endoplasmático liso e cai no citoplasma. E ali ele atua sobre as proteínas chamadas quitina e miosina, gerando contração. Esse é um fenômeno eletroquímico, né? E aí o músculo se contrai. Ora, o que o Kardec chamou então de fluido, baseado nos estudos da época de Galvani, nada mais é do que a transmissão do impulso elétrico pelo músculo cardíaco, pelo músculo esquelético e pelos neurônios. Então, na verdade, a transmissão neural e a contração muscular através do influxo de cálcio é o que foi chamado de fluido elétrico animalizado ou fluido magnético animalizado.
E esse fluido, segundo Kardec, seria uma transformação, um subtipo de fluido vital, que é a eletricidade geral do corpo humano, mediada pelo movimento de íons nos fluidos corporais. Então, os compartimentos celulares e a própria célula é um compartimento, a entrada e saída de íons nela gera variação de corrente elétrica. Essa variação de corrente elétrica, essa eletricidade orgânica, é o que hoje nós podemos dizer que antes o Kardec chamou de fluido vital. Não sei se ajudou. Ok. Ajudou? Sim, mas como assim se a gente não produz isso pela movimentação, pela resposta por essa corrente que passa, como é que a gente absorve o fluido e armazena e você precisa usar durante uma reencarnação? Aí é uma coisa mais complicada. Para que ocorra essa transmissão, é necessário que o espírito haja sobre o perispírito e o perispírito haja sobre os nervos. Esse fluido vital que o Kardec falou é um fluido menos materializado, vamos dizer assim, que permite com que a mente, ou o espírito haja sobre a mente sobre o córtex cerebral, sobre a musculatura. Essa é uma hipótese dele. E essa aí a gente não consegue comprovar. E só existe porque o fato acontece. Quando o indivíduo morre, ele já não consegue controlar mais. O que permanece é o chamado resquício do fluido vital, até que ele desaparece devido à decomposição. Então, essa parte aí a gente não consegue falar. Por isso que o fluido vital, de acordo com Kardec, ele se extingue com a saída do espírito do corpo, no caso, o corpo humano. E chama de fluido elétrico, que é isso que nós chamamos de transmissão do impulso neural e a contração muscular, como uma variação do fluido vital, que ele chamou de fluido elétrico. Ele fala são as várias variações do fluido vital, que é incorporado como uma semimatéria pelo indivíduo quando ele se liga lá no óvulo, né? Durante o processo que a fecundação acontece. Naquele momento, assim que ele se liga àquela célula, ele absorve do fluido cósmico universal uma quantidade de energia que vai propiciar no desenvolvimento dele o contato do perispírito com cada célula do corpo. Também, depois que eu terminei de falar, entendi que não adiantou nada. Mas é o que eu posso falar, não consigo transformar em algo mais simples. Por incompetência minha mesmo, didática. Não, tá bom. Não estou conseguindo imaginar nada que possa. Ah, consegui. Você já viu o eletrocardiograma? Já. Não tem aquela pasta que coloca entre os eletrodos e a pele? Sim. Então, o fluido vital seria essa pasta espiritual colocada em volta do perispírito que se liga ao corpo, fazendo com que ocorra uma associação elétrica entre o perispírito e o corpo. Melhorou? Muito. Oh, pronto, tá vendo? Foi só esforçar um pouquinho. Gostei desse negócio. Agora, eu acho que ficou melhor assim. Obrigado por perguntar, tá vendo? A gente, quando exercita a mente, aí a gente consegue melhorar as coisas. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Ele está falando que a alma brilha. E, de fato, alguns médicos conseguem ver esse brilho da alma. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que é o primeiro, a qual chama-se perispírito, e outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. A alma está dentro, mas irradia para fora. É isso, é como se acendesse uma luz dentro de um aquário. O
a luz vai irradiar para fora do aquário, mas ela está dentro do aquário. Daí, concluir que a luz envolve o aquário já é errado, mas ela se expressa fora dele. Ok? Tudo bem? Então, quando a gente dorme e sai do corpo? A alma vai junto, com o perispírito. Ah, tá. O influxo da alma é projetado no corpo através daquele cordão fluídico prateado que se liga através dessa parte aqui do centro, como chama esse centro coronário. Aí ela manda o influxo para manter o corpo vivo. Ah, entendi. A Stephanie, então. Oi, Stephanie, pode falar. Essa luz poderia ser as vibrações também? As vibrações, elas são derivadas da alma, sem dúvida. Pode-se dizer que as vibrações que nós emitimos, elas são derivadas da nossa alma. Mas ela passa pelo perispírito e também, de certa forma, recebe a influência do corpo. Não é porque você é magrinha que você está mais transparente para a alma aparecer, não, tá? Entendi, obrigada. Não é nada, só para você ter certeza. A Michele tá aí? Consegue falar agora, Michele, se você quiser comentar? Eu acho que agora o senhor me ouve, né? Sim, estamos te ouvindo. Eu acho que o senhor até acabou respondendo a minha dúvida. Eu até queria fazer ela de uma outra maneira, mas agora muita informação para poder assimilar que eu consegui fazer ela novamente. Mil perdões. Sem problema, fica tranquilo. Depois você fala, quem sabe no próximo, tá? Não se preocupe. Tá joia, muito obrigada. Disponha. 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve e completa. Ainda aí toma um efeito pela causa. É porque a criança ainda é meio bobinha, né? Não entende as coisas direito, a interpretação do mundo dela é falha. Apesar que algumas crianças interpretam melhor que a gente. Mas o que ele está dizendo é que os órgãos não servem para a expressão da alma em termos de sua completude. Mas a alma é única, ela não vai se completando. A alma já está lá toda. Eu sempre entendi que a ligação entre o corpo físico e a alma se completavam aos 7 anos. Mas nunca entendi que era em função dos órgãos. Eu achava que havia uma predisposição para isso, que deveria haver, né? Não, na verdade, é essa questão mesmo. É a questão dos órgãos, que o cérebro só vai ficar maduro, só vai ficar em condições de que a alma se expresse aos 7 anos de idade. A estrutura visual, ela vai se completar. Por que assim, ela vai se completar no indivíduo aos 7 anos. A visão dele, a capacidade de visualizar, a capacidade cognitiva dele vai estar ótima a partir dos 7 anos de idade. Hoje nós percebemos que alguns espíritos, quanto mais evoluído o espírito, mais cedo isso acontece. Em planetas superiores, por exemplo, a infância ela dura 4, 5 anos. Assim, o indivíduo com 4, 5 anos ele já tem a capacidade intelectual do indivíduo de 30. Aí, nesse caso, a gente vê essas crianças que têm a mediunidade aflorada desde os 4, 5 anos, é porque ele é um espírito
mais evoluído, ou o cérebro dele evoluiu mais rápido para poder acontecer isso? Não necessariamente. O que acontece muitas vezes é como a alma não está completamente ligada ao corpo antes dos 7 anos, a mediunidade é mais fácil. Então, algumas vezes ele vê espírito como se fosse gente, só não fala pra gente. A maioria das crianças enxerga espírito e não vê. Ah, tá. De acordo com Freud, a amnésia começa por volta dos 6 anos de idade, né? Uma certa amnésia do passado até os 6 anos e vai até os 8, 9 anos de idade, 10 anos, depende, varia de pessoa para pessoa. Mas essa amnésia do passado, muitas vezes não, ela acaba nos fazendo esquecer das conversas com amigos imaginários. Alguns guardam, outros não guardam. Mas o espírito, por exemplo, a criança, o bebê, ele enxerga espíritos e encarnados. Que a alma dele não está completamente ligada ao corpo, ele está um pouco fora do corpo. Então ele consegue ver, mentalizar. E mentalizando por quê? Porque a nossa visão, a gente pega a informação luminosa e cria a imagem no nosso córtex occipital. E essa criação da imagem é a mente que faz, né? No caso, o córtex cerebral, em termos materiais. Nesse sentido, a criança que ainda não está completamente ligada ao corpo tem mais facilidade para ver e ouvir os espíritos. Okay? Alguma dúvida? 1429. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Sem comentários? Então tá bom. Ana Paula, a senhora pode fazer oração para nós? Posso? Obrigado. Neste momento, onde unidos pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e pelas nossas vibrações, em sintonia nesse momento, com as equipes espirituais que nos auxiliaram, que se fizeram presentes durante todo esse dia no nosso preparo, nos fortalecendo, nos incluindo, não nos deixando cair nas tentações, nos fortalecendo. E agradecidos por toda a assistência e pelos ensinamentos, Mestre amado, que através dos teus anjos, através de irmãos amados e queridos, que se dispuseram e se dispõem no auxílio, trazendo os conhecimentos não necessários para que possamos seguir o teu caminho, entendendo as tuas palavras e o teu exemplo. Nós agradecemos. E pedimos que a tua luz, Senhor, permaneça em nossos corações durante todos os dias, nos trazendo a paz necessária, o equilíbrio, o discernimento de todas as oportunidades que tantas vezes nos aparecem em cada momento, nas nossas relações, nos nossos trabalhos, no convívio diário dentro de nossos lares. Dá-nos a inteligência necessária para sermos servos leais dentro da tua seara. E assim te agradecemos. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, Ana Paula. Receba o nosso carinho, as bênçãos da sua casa. Tudo de bom. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.